O portão de ferro rangeu com um som grave, abafado pela chuva fina que caía desde o início da manhã. O furgão do Estado atravessou o pátio interno da penitenciária com lentidão, espirrando poças barrentas pelas rodas traseiras. Dentro, entre outros detentos recém-condenados, ele estava calado, os pulsos marcados pelas algemas e os olhos fixos em nada, ou em tudo ao mesmo tempo. Era o segundo dia desde o julgamento, mas ele já havia perdido a noção do tempo. Seu nome era Caio Andrade, 42 anos. Ex-professor de história, bem apessoado, discreto, desses que nunca se imagina ocupando uma cela. Mas ali estava, agora como número 438B. O uniforme bege pendia frouxo no corpo, ainda não acostumado à dureza da prisão. Os ombros caídos não por medo, mas por uma exaustão moral impossível de disfarçar. Ao descer do veículo, foi conduzido até o bloco C, segundo andar. A cela 217 seria sua morada por um tempo que preferia não medir. Passou por corredores úmidos, iluminados por lâmpadas fracas, onde os olhos curiosos de outros homens o seguiam em silêncio. Não houve insultos, nenhuma palavra, mas o peso dos olhares era suficiente para esmagar qualquer resquício de altivez. Ao entrar na cela, notou de imediato a pequena janela gradeada, alta demais para ver o céu, mas ainda assim o único portal com alguma liberdade. Debaixo dela, uma cama de concreto com um colchonete fino e mofado. À direita, uma pia rachada e um vaso sanitário sem tampa. O ambiente cheirava a suor seco, ferro e desespero. Naquele dia, ele não falou com ninguém. Deitou-se de lado, encarando a parede. Não chorou, nem rezou. Apenas ouviu a chuva bater no telhado e o som das trancas ecoar pelas galerias. Quando adormeceu, foi por exaustão. Na manhã seguinte, despertou com passos no pátio. Levantou-se com dificuldade e arrastou-se até a janela. Precisou subir na beirada da cama para alcançar a altura certa. Do lado de fora, via-se parte do pátio interno. Terra batida, cercada por grades, com algumas plantas dispersas. E um canteiro vazio. Policiais vigiavam ao longe, indiferentes ao movimento sutil que se iniciava ali. Um homem magro, curvado pela idade, segurava uma muda de árvore. Com paciência quase sagrada, cavou um buraco na terra, ajeitou a planta com cuidado e a regou com um balde de água trazido de longe. Depois, sentou-se num banco improvisado e ficou ali, como quem reza em silêncio. Caio observou tudo, sem compreender o motivo do interesse repentino. Era apenas uma árvore. Um ipê, talvez, estava acostumado a vê-los na universidade onde lecionava. Floresciam amarelos ou roxos, às vezes brancos, com uma beleza breve e intensa. Mas ali, naquele ambiente inóspito, algo naquele gesto o tocou. Era como se, mesmo entre ferros e concreto, ainda houvesse quem plantasse algo vivo. No dia seguinte, o jardineiro voltou. E no outro também. E no outro. Cada manhã, um cuidado. Um gesto calmo. Um silêncio respeitoso. Caio passou a acompanhar a cena todos os dias. O ipê, tão pequeno, mal ultrapassava o joelho do velho. Mas havia algo de desafiador naquela presença. Uma vida crescendo ali, bem diante da cela de um homem que agora vivia cercado de morte. A morte do afeto, da liberdade, do passado. Não trocou uma palavra com o jardineiro, que nunca olhava para cima. Mas dia após dia, sentia que aquele ipê seria o único ser vivo com quem partilharia os anos que viriam. Talvez o único que não o julgasse. A cela era fria, mas o ipê era quente. E mesmo que não houvesse aurora lá dentro, havia luz. Do lado de fora, uma luz ainda frágil, mas que teimava em existir. O tempo na prisão não passa. Ele se arrasta. Dias se transformam em um contínuo acinzentado.
onde as horas não são marcadas por acontecimentos, mas pelos mesmos ruídos repetidos, o abrir das celas, os passos duros dos guardas, o arrastar de bandejas, as vozes abafadas pelas paredes. Tudo tem um som oco ali dentro, como se cada eco carregasse o peso da vida interrompida de centenas de homens que não têm mais para onde ir. Para Caio, os primeiros meses se tornaram um exercício de sobrevivência emocional. Não se envolvia em conflitos, não trocava mais do que o necessário com os outros detentos. Aprendeu a respeitar os códigos silenciosos daquele lugar. Comer sem olhar muito para os lados. Dormir com um olho entreaberto. Nunca parecer fraco demais, nem altivo demais. Um meio termo tênue entre presença e invisibilidade. Seu corpo começou a se adaptar, mas sua mente vagava. A cada amanhecer, ele buscava a pequena janela. O IP era sempre sua primeira visão. Crescia lentamente, mas com firmeza. Seus galhos ainda não tinham força para florir, mas havia neles uma obstinação silenciosa. Mesmo sob sol escaldante ou sob a garoa insistente das madrugadas, a árvore seguia, viva. Caio passou a organizar sua rotina de acordo com o IP. Observava-o pela manhã, quando as primeiras sombras se projetavam sobre a terra. À tarde, via como as folhas se moviam ao menor vento. À noite, imaginava como estaria no escuro, sentindo a ausência de luz, como ele também sentia ali dentro. Era estranho. Ele, um homem culto, racional, acostumado a ensinar sobre impérios, guerras e civilizações inteiras, agora se reduzia a um silêncio contemplativo diante de uma muda de árvore. Talvez porque ali, naquela árvore, estivesse a única coisa que ainda crescia ao seu redor. As memórias da mulher que o levara àquele destino vinham aos poucos, sempre dolorosas, mas inevitáveis. Não havia para onde fugir dentro de si mesmo. Lembrava do riso dela, da forma como o olhava nas primeiras semanas de paixão. Lembrava também do silêncio dela quando passou a chegar tarde, dos olhares desviados, do perfume que não era o dele e, por fim, do dia em que tudo se rompeu. Mas ele ainda não conseguia encarar esse passado de frente. Era como uma ferida mal cicatrizada que latejava só de pensar. Por isso, preferia focar no IP. Nele, ao menos, havia algo que não doía. Ainda. À medida que os meses passavam, o tronco engrossava. Pequenos insetos começaram a fazer do IP sua casa. Um passarinho pousava de vez em quando. O jardineiro, velho e metódico, seguia regando e retirando folhas secas com a paciência de quem conhece o valor do tempo. Caio nunca ousou perguntar o nome dele. Não sentia necessidade. Era como se ambos estivessem conectados por aquele ciclo de silêncio e cuidado. Um cuidava da árvore por fora, o outro por dentro. Nas madrugadas insones, Caio se pegava imaginando coisas simples. Como seria estar lá fora, sentir o cheiro da terra molhada de perto, sentar-se à sombra daquele ipê quando ele estivesse florido. Fechava os olhos e se via estendendo a mão para tocar o tronco áspero, sentindo a casca rachar sob seus dedos, como se pudesse absorver um pouco daquela resistência. Mas então o ruído da chave na porta o trazia de volta. A cela ainda era fria, as noites cada vez mais longas, e o tempo sempre imóvel. A única certeza era aquela árvore, seu ritmo, sua presença, sua luta silenciosa. Na cela 217, onde o tempo parecia morto, o IP era o único vestígio de vida que insistia em florescer. E talvez, sem perceber, Caio começava a florescer também. Não com cor ou alegria, mas com a esperança frágil de que algo dentro dele ainda não estava completamente perdido. Algumas noites são mais longas que outras, mesmo que o relógio diga o contrário. Na prisão, não existe escuridão completa. A luz fraca que atravessa as grades da janela, o brilho distante dos refletores do pátio e o lampejo intermitente da torre de vigilância impedem o escuro absoluto.
Mas dentro de Caio, a escuridão era total. Um breu silencioso e espesso, feito de lembranças que não cessavam de lhe roer a alma. Foi numa dessas madrugadas, quando o som das celas se calou e até os gemidos dos sonhadores cessaram, que ele decidiu encarar o passado sem filtros. Não como um filme romantizado, mas como realmente foi, com todos os detalhes, com toda a dor. Tudo começou com ela. O nome dela era Elisa. Tinha 29 anos, olhos castanhos quentes como melado e um jeito doce de falar que podia desarmar até o mais cético dos homens. Conheceram-se numa palestra sobre educação e desigualdade quando Caio ainda dava aulas na universidade. Ela era jornalista, engajada, curiosa. Trocavam ideias com entusiasmo. Riam de besteiras, debatiam como dois intelectuais apaixonados por justiça e poesia. Os primeiros meses foram intensos. Cafés apressados, noites de vinho e livros abertos, jantares improvisados, corpos entrelaçados entre livros e promessas. Caio sentia que havia reencontrado o que julgava impossível depois dos 40, paixão verdadeira. Ela falava de filhos, viagens, liberdade. Ele acreditava, mas aos poucos os gestos começaram a esfriar. As mensagens demoravam mais para chegar. As ligações eram interrompidas por desculpas vagas. As risadas viraram silêncios. As noites juntos tornaram-se esporádicas. E o sorriso dela, antes tão íntimo, passou a parecer distante, como se ela já sorrisse para outro. Caio desconfiou, mas calou, esperou. Insistiu em não ver, até que viu. Uma noite, ao voltar de um congresso onde havia palestrado sobre ética e responsabilidade social, encontrou o apartamento mergulhado numa penumbra estranha. Sentiu o perfume no ar, um que não era o seu. Ouviu um riso abafado vindo do quarto. A porta entreaberta revelava Elisa e outro homem. O tempo parou. Não gritou, não discutiu, apenas virou as costas e saiu. Caminhou pelas ruas sem rumo, sob uma garoa fina, com o peito em brasa e a mente em colapso. Não conseguia entender. Como ela, tão afetuosa, tão cheia de ideais, poderia. Mas o pior veio depois. Os encontros dela com o outro homem se tornaram constantes, públicos, como se Caio fosse um passado apagado, uma fase superada. Aquilo o destruía por dentro, como um cipó que se enrosca lentamente no tronco de uma árvore até sufocá-la sem que ela perceba. E então, o rompimento final. Naquela noite, quando a encontrou sozinha, tentou conversar. Chorou, suplicou, queria entender, queria só algo. Mas ela apenas disse, com frieza e pena: "Você não me conhece mais, Caio, e sinceramente, acho que nunca conheceu." O que aconteceu depois ele jamais soube explicar com clareza. Um impulso, um descontrole, um som seco, um grito. Depois, o silêncio absoluto. Quando a polícia chegou, ele não resistiu, não tentou fugir, não gritou inocência. Apenas olhou para os sapatos sujos de sangue e disse num sussurro: "Ela me matou por dentro. Eu só terminei o que restava." Na cela, relembrando tudo, Caio treme, aperta os punhos contra os olhos como se quisesse arrancar as imagens dali, mas elas estão cravadas, imortais. Lá fora, o IP permanece de pé, mesmo sendo sufocado por cipós que pouco a pouco começam a surgir entre seus galhos. A árvore resiste, como ele tentava resistir mesmo em meio ao próprio colapso. Caio sussurra para ninguém ouvir: "A diferença entre nós, meu IP, é que você ainda pode florescer." O sol da tarde atravessava as grades como dedos dourados, mas não alcançava o frio que morava na cela 217. Caio já havia perdido a conta dos meses. O calendário riscado na parede fora abandonado depois que completou o primeiro ano. Agora, os dias passavam como folhas levadas por um rio lento, sem pressa de chegar a lugar algum. Na janela, o IP, crescido, firme, com o tronco já grosso o bastante para que os primeiros brotos ensaiassem o surgimento de galhos mais altos. Caio o via como um companheiro resiliente.
A árvore e o prisioneiro compartilhavam uma espécie de pacto silencioso, um crescendo enquanto o outro murchava por dentro. Mas havia algo novo agora, algo que perturbava sua visão matinal. Enroscado na base do tronco e subindo devagar como uma serpente verde, estava o cipó. No começo, Caio não deu importância. Era apenas uma planta como outra qualquer. Mas à medida que os dias passavam, o cipó parecia se tornar mais ousado. Subia, abraçava o tronco, infiltrava-se entre os galhos ainda tenros. As folhas do ipê já não balançavam com a mesma liberdade. O verde, antes vibrante, parecia mais apagado. E com isso, algo dentro de Caio também se agitou. Passou a observar o cipó com inquietação. Era uma visão incômoda, um abraço que parecia afetuoso, mas escondia as garras da destruição. Era como reviver, em forma de metáfora viva, tudo o que havia vivido com Elisa. Ela também o abraçava assim, com doçura no começo, com cuidado, com promessas de crescimento. E então, imperceptivelmente, foi sugando suas forças, sua confiança, sua alegria. Foi se entranhando em cada decisão, cada pensamento, até que Caio já não sabia mais quem era sem ela. Quando o abandono veio, foi como se o tronco tivesse sido deixado oco. Assistir ao cipó sufocar o ipê era como ver sua própria história sendo encenada do lado de fora da cela. O jardineiro tentava conter o avanço. Subia em um pequeno banquinho, cortava as ramificações mais agressivas, puxava com as mãos trêmulas os galhos indesejados. Mas o cipó parecia sempre voltar, insistente, venenoso. Caio, pela primeira vez, teve vontade de gritar para o velho, de pedir que arrancasse tudo, que salvasse o ipê antes que fosse tarde demais. Mas a voz morreu em sua garganta. O som que saiu foi um sussurro abafado pela parede grossa. Corta tudo, por favor. Ele não merece isso. Mas ninguém o ouviu, só ele mesmo. E o ipê, talvez. Naquela noite, sonhou com Elisa, mas não com o sorriso das primeiras semanas. Sonhou com ela o abraçando, como fazia quando ele voltava cansado da faculdade. Só que, dessa vez, havia algo de diferente. Os braços dela se transformavam em galhos, depois em cipós, e o aperto aumentava, e apertava, e apertava, até que ele acordou sufocado, com a respiração ofegante e o peito disparado. Acordou tremendo, sentou-se na cama fria e levou as mãos ao rosto. Por longos minutos, não conseguiu conter as lágrimas. Não eram só pela mulher que matara, eram também por si mesmo, pela forma como se permitiu ser dominado, por ter confundido o amor com dependência, por não ter percebido o tempo, que aquilo que parecia um abraço era, na verdade, um aperto de morte. No dia seguinte, quando subiu à janela, viu que parte do cipó havia sido arrancado. O jardineiro limpava o chão, respirando com dificuldade, mas satisfeito. O ipê ainda estava ali, ferido, mas de pé. E Caio, por dentro, entendeu algo que nunca havia dito em voz alta. Ele também havia deixado aquele cipó crescer dentro de si. Alimentou-o com negação, deu-lhe espaço com o silêncio e foi sufocado. Agora, restava apenas tentar sobreviver. Mesmo que fosse tarde demais para florescer, ainda podia resistir, como o ipê. A tempestade começou por volta das 3 da manhã, sem aviso. Relâmpagos rasgaram o céu, lançando clarões breves que atravessavam a janela da cela e desenhavam sombras fantasmagóricas nas paredes úmidas. A chuva descia com violência, batendo nos telhados como se buscasse varrer a penitenciária do mapa. Mas dentro da cela 217, nenhuma água entrava. Só o silêncio opressor. E ele, Caio, não dormia há dias. As olheiras fundas, os olhos secos de tanto chorar em silêncio, a barba por fazer. Tudo nele agora era ruína. O ipê, do lado de fora, se curvava ao vento como se pedisse clemência. Era um corpo vivo, lutando para se manter de pé, como ele.
Mas naquela noite, Caio não suportou. Os sons da tempestade pareciam se fundir às vozes dentro de sua cabeça. Vozes que diziam seu nome, que repetiam a última frase que ouvira de Elisa, que o chamavam de assassino. Vozes com o tom do juiz, dos policiais, dos colegas de cela. Vozes da infância, vozes do nada. Ele se levantou de súbito, tropeçando no colchonete. Cambaleou até o centro da cela e encarou as paredes como se fossem espelhos. Estava sozinho, mas via o vulto dela em todos os cantos. Elisa, sempre ela. Você me destruiu, murmurou. Seus punhos cerraram-se. Começou a esmurrar a parede, 1, 2, 3 vezes. Os nós dos dedos começaram a sangrar, mas ele continuava. Batia como se quisesse apagar a lembrança, como se fosse possível apagar. O passado a socos, gritou. Foi um grito seco, rasgado, que ecoou pelas galerias e assustou os outros presos. Um dos guardas apareceu, apontou a lanterna para dentro da cela, mas ao ver que Caio estava sozinho, suado, com os olhos dilatados e os punhos ensanguentados, apenas murmurou algo no rádio e seguiu seu caminho. Já estavam acostumados com surtos assim. Nada de novo ali. Caio caiu de joelhos e então chorou. Chorou como não fazia desde menino. Um choro convulsivo, primitivo, que vinha de um lugar escuro e profundo. Chorava por Elisa, por ele, pelo tempo perdido, pela vida que não sabia mais se era possível reconstruir, pela lucidez que agora o fazia sentir, de forma completa, o horror do que fizera. Na manhã seguinte, a tempestade já havia cessado. O ar estava pesado de terra molhada. Caio mal conseguiu se levantar. Suas mãos tremiam. Sentou-se na beirada da cama e olhou para fora. O ipê estava ali, molhado, ferido, com folhas caídas ao redor, mas ainda em pé, sujo de barro, mas com um broto novo apontando para cima, quase desafiando o céu. Ele suspirou, arrastou-se até o canto da cela onde guardava algumas folhas amareladas. Pegou uma delas e, com uma caneta velha emprestada semanas antes, começou a escrever. Palavras tortas, frases partidas, mas aos poucos a culpa tomava forma no papel. Se alguém um dia ler isso, que saiba, eu não me arrependo apenas do que fiz, me arrependo por não ter entendido o que era amor antes que fosse tarde. O amor não é posse, não é espelho e não se vinga. Eu destruí tudo por dentro antes mesmo de destruir por fora. Elisa não era um cipó, era só livre, e eu não soube aceitar. Terminou a carta e a dobrou com cuidado. Deixou-a entre os tijolos soltos da parede. Não sabia por quê, nem para quem, mas sentia que precisava deixar algo ali. Alguma palavra que sobrevivesse a ele. No alto da janela, o ipê parecia observar tudo em silêncio. E Caio, agora mais calmo, encostou a testa na parede fria, sussurrando quase como uma oração. Perdão, Elisa, perdão. O calendário dizia que era primavera. Lá fora, os ipês pela cidade deviam estar explodindo em cores. Tapetes amarelos, copas roxas, nuvens brancas sobre ruas agitadas. Mas dentro da penitenciária, a estação não chegava. As paredes seguiam frias, o ar continuava denso e o tempo imóvel. Para Caio, a primavera era uma lembrança remota, algo que existia em outro plano, anterior ao crime, à prisão, à culpa. Algo que talvez só fizesse sentido no passado, ou do lado, de fora da cela. Mas naquela manhã, ao se aproximar da janela, algo diferente o esperava. O ipê florira, não por completo. Apenas alguns cachos de flores amarelas despontavam entre os galhos altos, pequenas, tímidas, como quem desconfia da própria beleza. Mas estavam lá, genuínas, vivas. Caio ficou paralisado. Por um instante esqueceu a cela, o uniforme, o cheiro de mofo, as grades, esqueceu tudo. Apenas observou com os olhos marejados aquelas flores balançando ao vento como se o chamassem para respirar outra vez.
Era injusto, a vida florescendo justo onde ele apodrecia por dentro. Sentou-se, ainda trêmulo, e puxou uma folha de papel. Escreveu como quem fala com um fantasma. Hoje você floresceu. E eu fiquei aqui olhando, sem saber o que fazer com essa beleza. Parece que o mundo quer seguir mesmo sem mim. Tudo brota, cresce, se renova. Menos aqui dentro. Aqui as noites não têm mais aurora. E o único perfume é o do remorso. Dobrou a folha e guardou junto das outras. Tinha criado esse hábito, cartas que ninguém leria, palavras que ficariam ali, escondidas, como raízes subterrâneas de um homem que já não sabia se queria crescer de novo. Na hora do almoço, recusou a comida. Ficou deitado, os olhos fixos no teto. Sentia uma estranha mistura de admiração e raiva. O IP o fazia lembrar do que ele havia perdido. A capacidade de recomeçar. Elisa amava a primavera. Lembrava-se dela recolhendo folhas secas para decorar a varanda, colocando flores em pequenos vasos, cantando músicas antigas enquanto abria as janelas. Ela dizia que tudo na vida tinha um tempo certo para florir e um tempo certo para murchar. Caio agora entendia, só que tarde demais. Ali, preso entre concreto e ferro, a primavera chegava apenas pela fresta da janela. Era uma estação externa, intocável, um espetáculo que ele assistia como espectador permanente da própria ausência. Não fazia mais parte do ciclo da vida. Era um galho seco entre folhas verdes. No final da tarde, o jardineiro voltou. Sentou-se próximo ao IP e ficou ali por minutos longos, sem fazer nada. Só observando. Talvez também admirando as primeiras flores. Talvez apenas descansando. Caio queria agradecer, mas não sabia como. Queria dizer que aquela árvore era tudo o que ele ainda conseguia sentir. Que ela havia segurado seus dias mais escuros. Que ele invejava sua força silenciosa. Mas tudo o que fez foi apoiar a mão na parede e fechar os olhos, permitindo que as lágrimas escorressem sem resistência. No Minas As, silêncio da noite, escreveu uma última frase antes de dormir. Lá fora, o IP sorri. Aqui dentro, eu apenas sobrevivo. Mas pela primeira vez, senti vontade de escrever algo bonito. Os finais de semana na penitenciária eram diferentes. O silêncio se tornava mais tenso, como se o tempo esticasse à espera de alguma coisa. Era o tempo das visitas. As filas começavam cedo, formadas por mulheres com crianças no colo, mães de olhar cansado, irmãos calados. Todas esperavam o toque do sinal para atravessar os portões e ver por breves minutos quem havia ficado do outro lado da vida. Caio, no início, também teve visitas. Sua irmã vinha. Às vezes, trazia uma toalha nova, algumas frutas, livros permitidos. Era doce, discreta, mas ele percebia que, a cada encontro, ela o olhava menos nos olhos. Depois vieram os colegas da faculdade, 3 deles, numa tentativa tímida de apoio. Mas bastaram 2 meses para que o interesse esfriasse. Nenhum deles sabia exatamente o que dizer. As cartas minguaram, as promessas também. Na 4ª visita, sua irmã chorou. Disse que o pai estava doente, que a mãe não saía mais do quarto, que o nome dele não podia mais ser citado nos almoços de domingo. Ele assentiu, calado. Não pediu que voltasse. Sabia que era mais leve para ela não carregar aquele fardo toda semana. Na semana seguinte, ela não apareceu. Nem na outra. Nem nunca mais. Agora, Caio era apenas um entre tantos esquecidos. Mas o IP nunca o esqueceu. Todas as manhãs, ele seguia ali, florido, ou não, ventando ou estático, sempre presente. Uma figura solene, paciente, viva. Às vezes, Caio conversava com ele em voz baixa. Dizia coisas simples. Bom dia, companheiro. Ou, hoje você parece mais forte. Era uma forma de preservar a própria sanidade. Ou talvez fosse amor, do tipo mais silencioso e fiel. Na ausência de vozes, de nomes, de rostos familiares, o IP tornou-se tudo. Em uma tarde quente de outubro, Caio recebeu uma carta.
Era da universidade. Diziam que o processo de desligamento havia sido encerrado. Seu nome não constava mais nos registros. Todos os seus artigos haviam sido retirados do site oficial. Nenhuma menção a ele em eventos futuros. Era como se nunca tivesse existido ali. Caio leu a carta com calma. Não rasgou, não chorou. Apenas guardou o envelope na pequena caixa onde estavam suas poucas posses. Sabia que para o mundo lá fora, ele agora era apenas um número, um erro, uma lembrança incômoda que todos preferiam esquecer. Mas o IP, ao contrário do mundo, florescia sem julgar. Certa noite, ele sonhou que caminhava descalço por um campo imenso. No meio, havia um único ipê amarelo, gigantesco, cujas flores caíam em câmera lenta. Ao pé da árvore, Elisa o esperava, vestida de branco, sem mágoa nos olhos. Ela sorria, estendia a mão. E ele, enfim, chorava em paz. Acordou com o rosto molhado, como se o sonho tivesse se derramado para o mundo real. Nos dias que se seguiram, Caio percebeu algo diferente. O ipê havia atingido a altura exata de sua janela. Seus galhos mais altos agora tocavam a borda da grade. Em dias de vento, algumas folhas dançavam para dentro da cela. Ele recolhia cada uma com cuidado, como quem recebe um presente inesperado. Guardava-as entre as páginas dos livros antigos. Colocava uma nova folha toda vez que escrevia uma carta que nunca enviaria. Era seu ritual. Sua forma de lembrar que ainda existia algo vivo entre os escombros da própria existência. Em meio à ausência de tudo, restava-lhe apenas o ipê. E talvez isso fosse mais do que ele merecia. O corpo começou a falhar antes da mente. Era sutil no início. Um enjoo leve, uma tontura ao levantar, um cansaço que não passava com o sono. Depois, as mãos passaram a tremer. A pele ficou amarelada. Os ossos doíam. O médico da penitenciária falava em desgaste, estresse, falta de vitaminas. Caio ouvia, calado. Não tinha pressa de entender. Lá fora, o ipê perdia as flores. Era o fim da estação, e as pétalas amarelas forravam o chão como um tapete de adeus. Caio observava essa queda diária com olhos cansados. Cada flor que caía era como uma memória que se soltava de dentro dele. Estava emagrecido, com o olhar encovado e a voz rouca. Dormia pouco, falava menos. Na terceira noite seguida com febre, teve um sonho. Sonhou que estava de novo na faculdade, diante de uma lousa imensa, explicando o ciclo das estações. Falava sobre a força da renovação, sobre o que nasce e o que morre para que o novo venha. Os alunos o escutavam com atenção. Elisa estava sentada na primeira fileira sorrindo, e atrás dela o ipê, crescendo dentro da sala de aula, as raízes rompendo o chão. Acordou com a sensação de ter estado por um instante em paz. Mas a paz durou pouco. A febre voltou, as dores também. Os guardas notaram sua fragilidade. Um deles, mais jovem, ofereceu ajuda. Caio recusou com um aceno. Preferia a solidão da cela à enfermaria fria, onde os gritos dos delírios e os gemidos dos doentes soavam como uma sinfonia da morte. Na tarde seguinte, com esforço, arrastou a cama até a parede da janela. Queria ficar ali, perto da luz, dos galhos, dele. As folhas do ipê balançavam suavemente, tocando as grades com um som quase musical. Algumas folhas secas caíram dentro da cela. Caio recolheu uma com dedos trêmulos e a levou ao peito. Fechou os olhos e respirou fundo, como se quisesse guardar aquele instante para sempre. Escreveu mais uma carta. Hoje, o seu galho tocou minha mão. Não sei se foi o vento ou um gesto seu, mas quero acreditar que foi você. Meu ipê, você me viu quando ninguém mais quis ver. Ficou quando todos foram. Não perguntou nada, só cresceu. Silencioso, firme, forte, como eu tentei ser. Se amanhã eu não acordar, espero que continue. E que um dia
Alguém sente a sua sombra sem saber que você foi minha última luz. Dobrou a folha com cuidado. Colocou-a dentro de um livro, entre duas folhas secas. No fim do dia, o sol entrou pela janela com um brilho dourado, banhando a cela com uma luz cálida e inesperada. Caio olhou para o teto, depois para o IP. Sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro, como uma flor solitária que teima em nascer fora de estação. Naquela semana, o jardineiro não apareceu. Pela primeira vez desde que Caio fora trancado na cela 217, o banco de madeira no pátio permanecia vazio. Nenhum regador, nenhuma enxada, nenhum passo vagaroso junto ao IP. O velho havia sumido e ninguém soube explicar por quê. Alguns diziam que adoeceu, outros que se aposentou sem aviso. Para Caio, bastou o vazio para entender. Era como se tudo estivesse partindo em silêncio. O cipó, que havia sido contido por meses, voltara a se enroscar pelo tronco da árvore. Subia lentamente, firme e insistente, como um passado que nunca esquece de retornar. As folhas do IP, agora mais esparsas, tremiam mesmo sem vento. Caio o observava, com o olhar de quem assiste a um amigo doente, sem poder fazer nada. Seu próprio corpo já não reagia como antes. Passava os dias deitado, escrevendo apenas quando a febre permitia. As cartas haviam mudado de tom. Não havia mais revolta, nem confissão, nem súplica. Agora eram relatos curtos, quase serenos. Pequenas observações sobre o tempo, o som das gotas no teto, a curva dos galhos, o voo dos pássaros que pousavam de vez em quando no IP. Em uma dessas manhãs, acordou com o céu limpo. O sol invadia a cela de maneira rara, desenhando retângulos perfeitos de luz no chão. Com esforço, sentou-se. Suas mãos tremiam, mas ele as apoiou na beirada da janela. Lá fora, o IP resistia, ferido com marcas do cipó, mas ainda de pé. E havia algo novo. Uma flor. Apenas uma. Pequena, amarela, solitária. Nascendo em um galho alto, bem ao lado da janela. Caio a encarou como quem vê um milagre. Era como se o IP tivesse guardado a última flor para ele, como se dissesse, ainda há beleza, mesmo no fim. Fechou os olhos por alguns minutos. Sentiu o calor da luz em seu rosto. Respirou fundo e então escreveu: se o tempo me for negado, deixo aqui o que me restou. Silêncio, folhas secas e uma flor que nasceu só para me lembrar que ainda existe luz, mesmo quando já não acreditamos nela. Que esta árvore siga, que alguém a regue, que ela floresça sem mim, mas que jamais esqueça. Alguém a amou daqui de dentro. Dobrou a carta e a colocou na caixa junto das outras. Depois, tirou todas as folhas secas de dentro dos livros e espalhou-as pelo chão da cela. Um tapete amarelo improvisado, uma homenagem, um altar. Naquela noite, dormiu cedo. O corpo exausto, a mente estranhamente tranquila. Sonhou novamente com o campo. O IP estava lá, florido, enorme. Elisa, sentada sob sua sombra, o esperava. Desta vez, não havia mágoa nos olhos dela, nem nos dele. Sentaram-se lado a lado, em silêncio, apenas sentindo o vento nas folhas. E pela primeira vez em muitos anos, Caio não sentiu dor, nem culpa, nem medo, só paz. O sol nasceu como em qualquer outro dia. Os guardas percorreram os corredores com suas rotinas mecânicas, destrancar celas, chamar nomes, recolher bandejas, ignorar olhares. Na cela 217, encontraram Caio deitado de lado, os olhos fechados, o rosto sereno. A claridade da manhã banhava seu corpo, como um último gesto do mundo que ficava lá fora. Não houve comoção. Um dos guardas murmurou: morreu dormindo. Chamaram o enfermeiro, registraram a ocorrência, um saco preto, um nome riscado, um silêncio arrastado. Mas no chão da cela, espalhadas como vestígios de um ritual, estavam dezenas de folhas secas de IP, cuidadosamente,
dispostas como se tivessem sido deixadas ali por alguém que soubesse o valor de cada uma. No canto, uma pequena caixa de papelão com cartas sem destinatário e páginas onde se liam fragmentos de dor, confissão e redenção. Poucos dias depois, um detento foi transferido para a cela 217. Ao entrar, reclamou do cheiro de mofo e da claridade excessiva. Jogou as folhas no lixo, rasgou alguns papéis e empurrou a cama de volta ao lugar de antes. Para ele, era só mais um quarto escuro entre tantos outros. Mas o IP seguiu ali. O jardineiro voltou, de muletas, mais magro, com os olhos fundos, mas com a mesma paciência de sempre. Quando viu o cipó subindo de novo, encostou-se no tronco, respirou fundo e começou o trabalho. Uma poda cuidadosa, galho por galho, nó por nó, até libertar a árvore daquilo que a sufocava. O IP resistiu. Na primavera seguinte, floresceu inteiro. Um amarelo tão vibrante que até os guardas comentaram. Alguns detentos se reuniam à sombra da árvore nos horários de sol e, sem saber porquê, falavam mais baixo quando estavam perto dela. Como se houvesse ali algo sagrado, intocável. Ninguém se lembrava mais do homem que morara na cela ao lado. Nenhum nome, nenhuma história, nenhum rosto. Mas o IP lembrava. E, a cada nova flor, contava em silêncio a história daquele prisioneiro que, mesmo atrás de grades e culpa, encontrou, pouco antes do fim, um jeito de florescer por dentro. Porque a vida, às vezes, não precisa de plateia, só de uma árvore que escute e da claridade do lado de fora.